A minha primeira palavra vai naturalmente para o Sr. Ministro, para dizer do apoio que o Presidente da República dá às linhas orientadoras que mais uma vez aqui definiu, na sequência de uma iniciativa já louvada de jornadas que não são tanto evocativas do passado quanto viradas para o futuro. Uma segunda palavra para agradecer, na pessoa do Sr. Presidente da Comissão Parlamentar, a forma entusiástica como tem polarizado esta matéria nos debates na Assembleia da República, sobretudo construindo permanentemente consensos num domínio que é, já o foi dito, naturalmente consensual. Uma terceira palavra para saudar todos os companheiras e companheiros de percurso, modesto pesquisador que fui e sou ao longo da minha carreira académica. Ainda ontem, para manter uma boa tradição, fui dar uma aula à minha faculdade e pude, jurando a mim mesmo, não deixar de dar informalmente, porque formalmente eu não posso fazer aulas até à jubilação, ainda dá para mais uma aula no próximo ano letivo e uma de despedida no início do ano letivo de 18-19, e precisamente com o senão que naturalmente advindo no pensamento de alguns dos presentes relativamente aos cultores das ciências sociais, uma vez que a maioria aqui deve pertencer ao domínio das chamadas ciências duras, mas tendo de convir que precisamente um dos problemas atuais da sociedade portuguesa e das sociedades contemporâneas é o do atraso do direito, como aliás o atraso da política, no lidar com os avanços da ciência e da tecnologia. E portanto bom é que as ciências sociais não se vejam descuradas ou esquecidas, porque senão o que se passa é que o avanço noutros domínios científicos e tecnológicos não consegue ser acompanhado devidamente pela ponderação, pela meditação, pela reflexão e pela normação, ou seja, pela disciplina normativa no domínio das ciências sociais. A minha quarta referência é a José Mariano Gago. José Mariano Gago não foi o primeiro, nem foi o único a ter uma ideia para a ciência em Portugal, mas foi certamente um dos melhores e porventura o melhor. Digo tanto mais à vontade quanto muitas vezes dele discordei, enquanto cidadão, nomeadamente no domínio do regime jurídico das instituições de ensino superior. Mas José Mariano Gago tinha uma ideia para Portugal em matéria de ciência. Tinha uma estratégia para a ciência em Portugal. Isto é muito raro. Pode concordar-se ou pode discordar-se num ponto ou noutro, mas ele via Portugal, na nova fase que se abria nos anos 80, como inseparável de uma aposta no conhecimento. Leia-se na cultura científica. Via Portugal como indissociável de uma mobilização para a ciência. Chamava-se Programa Mobilizador. Hoje provavelmente ninguém chamaria um programa mobilizador, e no entanto é daquilo que mais precisamos. Programa mobilizador para a realidade científica. E tinha uma visão a prazo do que era fundamental ser a aposta no domínio da ciência no nosso país. Naquela altura, naturalmente, muito ligada à realidade académica, mas indo para além dessa realidade académica. E como o Sr. Ministro muito bem citou, e eu recordei, agora ao reler o volume publicado, o Presidente Mário Soares, na abertura das jornadas, com aquele brilho que naturalmente tinha, explicou que, depois de estabilizada a democracia, fim do ciclo imperial e processada a integração nas comunidades europeias, era assim a expressão da época, era tempo de virar a página. E no virar a página, construir um desígnio nacional. E esse era o do conhecimento. Esse era o do conhecimento. E depois dizia mais. Dizia o que considero particularmente atual, o que significa que não há mais razão para desânimos ou para o negativismo em que se compraz tradicionalmente uma boa parte da inteligência portuguesa.
Chegou a hora de nos abrirmos à criatividade e ao risco que sempre comporta a aceitação dos grandes desafios. E continuava mais adiante: a meu ver, o ódio à liberdade é a outra face do horror ao espírito científico. Adiante, direi, porque considero particularmente atuais estas observações do Presidente Mário Soares. Devo reconhecer que no encerramento dessas jornadas, o Primeiro-Ministro Cavaco Silva abriu desde logo uma pista que hoje vi retomada pelo seu Ministro, porque disse: não nos iludamos, o Estado não vai ter duradouramente recursos para chamar a si por completo a definição e execução de políticas científicas. A ciência precisa da iniciativa e do investimento empresarial. E a isso dedica boa parte da sua intervenção. Passaram 30 anos sobre o arranque do que foi a estratégia de Mariano Gago para a ciência em Portugal. E em boa hora ele pôde, realidade que não é irrelevante, pôde em diversos cargos, exercendo diferentes funções, dar continuidade à mesma estratégia. Esse é um problema nacional. Começa-se a definição e execução de uma estratégia e depois há descontinuidades introduzidas por ciclos políticos, eleitorais, pessoais, grupais. Isso não aconteceu durante um longo período com a estratégia no tocante à ciência em Portugal. E olhamos para trás e temos de reconhecer que Portugal hoje é diferente do que era em 1987. Neste domínio, como noutros domínios, a Universidade deixou de colocar o acento tónico no ensino para dar cada vez maior importância à investigação científica e também ao desenvolvimento. Essa postura se alargou ao Politécnico, com incidência sobretudo em problemáticas ligadas à investigação aplicada a nível local ou regional. Num ou noutro caso, começou a sensibilização do ensino particular e cooperativo, ao menos na formação de docentes, primeiro passo para a investigação científica. Multiplicou-se o relacionamento com instituições não académicas, fundações, empresas, associações sem fins lucrativos. Houve mesmo, em alguns domínios, saltos qualitativos importantes. Não é por acaso que hoje tivemos a notícia de que a Fundação Champalimau arranca com um novo centro dedicado à matéria da oncologia, que houve mais um premiado no domínio da arquitetura, mas com uma forte componente científica a nível internacional, e que estudantes nossos receberam mais um prémio em Olimpíadas da Ciência, como já vai sendo usual por esse mundo fora. Num só dia. Não digo que tenha merecido o mesmo relevo de outros acontecimentos mais variados, mas mereceu destaque. Mas houve mais. A nossa ciência internacionalizou-se para além do que já era internacionalizada há 30 anos. Aproximou-se de problemáticas nacionais e contribuiu para o desenvolvimento económico, social e cultural do país. Foi capaz de percorrer caminhos diferentes daqueles que eram os percorridos no final dos anos 80. Apesar de momentos críticos e de um período crítico muito recente. Apesar de tudo isso, pela pertinácia dos nossos cientistas, pela determinação das nossas instituições, públicas, privadas e sociais, foi possível manter na agenda nacional a prioridade da ciência, a prioridade do conhecimento. Não posso concordar mais com duas das metas apontadas pelo seu Ministro como grandes desafios para o futuro próximo. Primeiro, alargar a base social no domínio científico, que o mesmo significa a base social no domínio da educação e do conhecimento em geral.
Estamos muito longe do que estávamos há décadas. Estamos muito longe daquilo que é desejável que seja a nossa situação no futuro. E, sobretudo, ainda estamos longe de parceiros europeus, alguns dos quais nossos vizinhos. Segundo desafio, pensar no topo, pensar no estatuto dos cientistas. Essa realidade teve que ser sacrificada por causa da crise económica e financeira. Mas é tempo, isso foi dito pelo Sr. Ministro, de olhar para ela com coragem e determinação. Porque nós podemos pedir aos nossos investigadores, aos nossos pesquisadores, aos nossos cientistas, que dediquem todo o seu empenho sistematicamente a missões, às vezes quase impossíveis. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, às vezes décadas. Mas é legítimo que eles sintam que a sociedade como um todo sabe corresponder à sua dedicação, à sua devoção. Isso liga-se a um terceiro grande desafio que me preocupa, efetivamente. Não é tanto o desafio do negativismo de que falava o Presidente Mário Soares. Esse tenho combatido desde o primeiro dia do meu mandato, por entender que é um desperdício nacional perdermos-nos em quesilhas menores, olhando para aquilo que é negativo e subavaliando aquilo que temos de positivo entre nós. Mas estou sobretudo preocupado com a segunda observação do Presidente Mário Soares. O ódio à liberdade significa a negação do espírito científico. E este não é um problema português, é um problema contemporâneo mais generalizado. Nas opiniões públicas, surge por detrás dos chamados populismos uma dificuldade em conviver com a liberdade. E, portanto, em conviver com o conhecimento e com a ciência e com a cultura. E, portanto, em aceitar a primazia social dos protagonistas da ciência e da cultura. Eles são tolerados, eles existem. Quando premiados, é reconhecido o seu talento. Mas a sociedade, tantas vezes, não parece predisposta a ir mais longe e a perceber que eles trabalham num domínio que constitui uma prioridade nacional. E isso é preocupante. É preocupante na linguagem utilizada, é preocupante no simplismo do pensamento, é preocupante na ausência de referências culturais, eu diria quase a ignorância, é preocupante por vezes na incompreensão do papel da ciência. E nós iludimos-nos. Nós, os que operamos nessa área, porque todos os dias convivemos com académicos, todos os dias convivemos com o mundo da cultura, o mundo da ciência, pensamos que estamos a conviver com toda a sociedade que nos envolve. Por engano. Há, portanto, aqui um esforço que implica participação pública, mas implica mais do que isso, uma luta cultural. Uma luta cultural por valores sem os quais não há liberdade nem democracia. E a luta pela liberdade e pela democracia é cotidiana, é permanente. Não são, tenho dito vezes sem conta, realidades adquiridas. Menos o é a prioridade científica para o nosso país. Pode parecer estranho, mas é assim. E esta é uma chamada de atenção que aqui vos deixo, e que é tanto mais perplexizante quanto contrasta com aquilo que foram os avanços, e são os avanços, no domínio da ciência no nosso país. E com a importância desses avanços para o avanço do país. Esta incompreensão. Há pouco vimos citado o Portugal do século XVI, que é um pouco simbólico. Nós associamos o Portugal do século XVI a um período em que liderámos algumas áreas do conhecimento e, por isso, liderámos em termos geopolíticos, geoestratégicos e até económicos e financeiros a realidade universal. E Garcia Dorta dizia
Digo que se sabe mais em um dia agora pelos portugueses do que se sabia em 100 anos pelos romanos. Era a forma, admito que um pouco eufórica, mas temos de combater de quando em vez o pessimismo com euforia, desde que não excessiva, com que ele colocava a primazia de alguns conhecimentos no Portugal de então. Mas logo a seguir acrescentava, com a prudência que os cientistas devem ter, o nosso saber é a mais pequena parte do que ignoramos. O que é um bom estímulo para este desafio de todos os dias. O presidente Mário Soares terminava a sua intervenção dizendo: os cientistas portugueses são os novos descobridores que restituirão o mundo a Portugal e Portugal ao mundo. Não apenas o mundo acanhado desta nossa casa planetária, mas o universo do infinitamente grande e do infinitamente pequeno. Uma nova aventura está em marcha neste final de século. Os portugueses não podem estar à margem dessa extraordinária aventura do homem de hoje. Têm de assumir essa irrecusável responsabilidade. Fiéis ao seu humanismo próprio, saberão pôr a ciência e as técnicas ao serviço do homem, de todos os homens. Maria de Sousa, numa das suas obras, diz isso de uma forma muito mais simples, mas não menos impressiva. Hoje, amanhã 500.000. É um dos seus títulos de capítulo. Hoje, amanhã 500.000. É esse o desafio nacional. Para ele, contem com o Presidente da República.